Boa tarde, galera. Tudo certinho com vocês? Espero que todo mundo aqui já esteja a postos aí para a gente iniciar nossa live massa hoje, que nós vamos falar de educação e criatividade. Alguém quer dois temas mais que se encaixam, que se complementam, né, na atualidade, que são esses dois, que basicamente o que é que a gente vai conversar hoje? O que você considera essencial para uma educação criativa? E a gente tem aqui um grupo de pessoas do qual eu faço parte, que é o Coletivo de Escola, no qual a gente tem a Lara, o Vini, a Lu e a Bel, que não pôde participar, né, por problemas aí no trabalho, né, tá super ocupada, mas é um integrante que a gente sente muita falta e nos próximos encontros nossos aí vai estar participando também, tá? Então, nós do Coletivo, quem quer acompanhar, a gente discute muito sobre educação, né, trazendo informações, metodologias, né, para que a gente possa utilizar no dia a dia, trazendo criatividade. Lu aqui do lado, né, que até lançou um livro recentemente sobre criatividade dentro desse ambiente educacional também, vai falar um pouquinho. E, olha aí, ó, e o Coletivo você pode nos acompanhar pelo Instagram, @coletivo.deescola, e também pelo YouTube, coletivo.deescola, onde nós fazemos semanalmente o Papo de Escola, e hoje vamos ter aqui mais um Papo de Escola com vocês sobre justamente criatividade e educação. Tá? E aí, ó, eu sou Rodrigo Bacelar, sou um educador e aprendiz por propósito, tá? Nas horas vagas eu sou professor de biologia, tá? E acredito muito que essas novas metodologias ativas, criatividade e tecnologia são, vamos dizer assim, o meio para que nós possamos chegar a um ensino-aprendizado de maior qualidade. Tá? E a gente decidiu fazer o seguinte, como é que é a nossa conversa hoje? A gente vai trazer algumas palavras que representam muito o que a gente acredita e vamos falar um pouquinho sobre essas palavras dentro desses conceitos de educação e criatividade. E eu vou chamar primeiro aqui a Lu, para falar um pouquinho da sua palavra, um termo que ela representa mais assim, essas ideias e um exemplo, alguma vivência que ela possa trazer para a gente. Fala aí, Lu. Então tá. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Muito feliz de estar aqui no Dia Mundial da Criatividade, né? Celebrando junto aqui, promovendo mais criatividade por aí. Eu sou Luciane, eu trabalho na área de educação criativa, sou psicóloga de formação e trabalho muito na área de formação de professores. Desde que eu descobri que criatividade envolve, né, a criação, a geração de diferentes alternativas, eu confesso que eu tenho dificuldade de escolher uma única palavra. Então, eu escolhi 3 palavras que eu considero que são essenciais quando a gente pensa numa educação mais criativa. E as minhas 3 palavras são clareza, intencionalidade e diversidade. Por que eu escolhi essas palavras? Eu acredito que quando a gente fala em educação criativa, é muito importante que a gente tenha claro para nós o que a gente está falando, o que exatamente que a gente está entendendo por criatividade. Muitas vezes o que eu percebo é que alguns professores, ou outras pessoas em geral, têm uma certa dificuldade de entender a criatividade como algo realmente amplo. Muitas vezes a gente ainda vê pessoas dizendo que criatividade envolve necessariamente a questão da expressão artística, por exemplo, e aí se vê, né, por exemplo, se eu sou um professor de história, de geografia, de filosofia, talvez sem saber muito bem, então, como, né, trabalhar com a questão da criatividade na minha sala de aula. E, na verdade, criatividade vai muito além disso, né? Vai muito além dessa questão da arte. Tem muitas outras habilidades que a gente, né, habilidades de pensamento criativo que a gente pode utilizar. Então, eu acredito que a primeira coisa que a gente precisa fazer é isso, é ter clareza do que é a criatividade que a gente quer promover. Se eu tenho essa clareza, aí eu consigo ter a segunda palavra que eu considero essencial, que é a intencionalidade. Aí eu consigo fazer escolhas intencionais, né? Consigo planejar as minhas atividades, as minhas aulas, para promover, então, essas habilidades que eu quero. Então, se eu tenho clareza, por exemplo, que para mim é essencial trabalhar com a curiosidade, ou trabalhar com a mudança de perspectivas, ou trabalhar com o uso da imaginação, ou mesmo com uma questão de uso de fantasia, de humor, enfim, eu tenho condições de aí poder, então, fazer escolhas, né, poder pensar de forma bem deliberada como é que eu vou usar, então, isso no meu dia a dia na sala de aula. E a minha terceira palavra é diversidade, por quê? Porque eu acho que não tem um único jeito da gente, né, ter uma aula criativa, da gente ser um professor criativo. Eu acho que a criatividade, ela pressupõe, né, e
ela é muito rica quando ela tem essa diversidade. E acho que cada um de nós precisa, enquanto educador, poder se reconhecer, ver como é que cada um de nós é como um professor criativo, o que funciona para a gente. Acho que é importante que a gente veja para a nossa turma, para a nossa realidade, e a partir daí a gente possa, então, explorar, né, nessa aula, né, nessa atividade que eu estou fazendo no dia de hoje, o que faz sentido, né, de que forma eu posso promover criatividade de hoje. E a forma que eu vou desenvolvendo um dia pode ser diferente do outro, pode ser diferente de um outro, e assim por diante. E eu acho que essa riqueza, né, dessa diversidade aí é algo essencial. Então, essas são as minhas 3 palavras: clareza, intencionalidade e diversidade. Top, massa. Agora, depois a gente vai retomar, né, para juntar as conectas, fazer esse agrupamento dessas palavras, dessas ideias, mas agora eu queria chamar Vini para ele falar aí qual seria o termo dele e falar um pouquinho das experiências dele. Olá, queridos, eu sou o Vini, eu falo aqui do Rio de Janeiro, e eu sou químico de formação, e eu acredito que a gente pode se conectar como substâncias, né? Que cada substância isolada tem as suas propriedades, mas ao nos misturarmos, formamos misturas, e essas misturas têm propriedades distintas das substâncias isoladas. Então, essa é a forma pela qual eu acredito que a gente pode também exercer a criatividade, né? E respondendo essa pergunta tão importante, eu acredito que o que é essencial é o espaço seguro. Toda vez que a gente fala de espaço, a gente pensa num local físico. E aí eu queria convidar você a pensar um pouquinho sobre o espaço. O que é um espaço seguro, se a gente pensar de modo fisicamente? É um lugar que você se sente minimamente à vontade para ser você, para poder agir de alguma forma. E a gente pode também comparar isso com solo fértil ou um solo que não pode produzir, dar fruto para uma semente poder germinar, né? Então, se a gente pensar, todo mundo sabe como é que é um espaço onde não é seguro. Se a gente pensar na sala de aula, um espaço onde tem julgamento, onde o bullying acontece, onde as pessoas não podem dar as opiniões, elas não são ouvidas. E todo mundo já viveu algum tipo de experiência dessa, ainda que minimamente, em algum local, quando era aluno, provavelmente. E a gente sabe quanto isso não é legal. E quando eu acredito no espaço seguro, é esse espaço onde você é convidado a ser você, onde você pode ser aceito e falar e ser ouvido. Então, é um espaço de escuta. Imagina eu poder falar, como eu estou falando agora, e ter você para me ouvir. Então, isso para mim é um espaço seguro. É um espaço, por exemplo, onde você tem acolhimento. E ainda que a sua ideia seja um pouco divergente, que bom que ela é divergente. Como que a gente pode trabalhar com o que é diferente, que é a diversidade, um pouco que a Lu falou também agora. E é um espaço sem julgamento. Então, não tem ideia boa ou ideia ruim, ou então essa ideia não é aceita agora. Vamos ouvir a ideia e entender como ela pode ser usada, qual é o contexto que ela faz parte. E isso tudo torna um ambiente muito mais leve. E é bom estar num ambiente leve. A gente sabe a alegria de estar num ambiente quase que familiar. E como a gente se sente mais à vontade, a gente pode rir, a gente pode brincar na hora que precisa, na hora de errar, tá tudo bem. O erro é bem-vindo. A gente trabalha com erro e isso faz parte. Depois a gente olha que aquela brincadeira, aquele erro, acaba se tornando... Peraí, essa ideia não é tão ruim, né? E aí melhora e ajusta. E isso é o espaço, é o solo onde a gente vai colocar nossa semente, a nossa ideia, o que nós somos, né? O que nós trazemos. E a partir disso, então, essa semente ela vai ter um ambiente favorável. E agora eu quero mudar um pouquinho, então, a ideia. Se é espaço seguro, o espaço não é físico, o espaço é feito de pessoas. Então, eu posso ser, como educador, um espaço seguro. Você pode ser um espaço seguro como ouvinte, como um outro colega. Então, a cada pessoa dentro desse espaço é um espaço seguro. E tornar, então, esse ambiente muito mais leve, muito mais convidativo e muito mais seguro para você poder ser você mesmo, do jeito que você é, e poder contribuir sempre. Então, para mim, o que é essencial é a criação e o desenvolvimento desse espaço seguro. Obrigado. Massa, Vini. Massa. Essa questão de segurança psicológica é muito importante, né? Citaram até nos comentários, a galera participando aí, eu vi ali nos comentários, Adelino citou essa questão desse ambiente seguro ser muito importante. E Lara, lembrando que Lu e Lara estão diretamente dos States. Aqui o negócio é chique, né? A gente tem Rio de Janeiro, Recife
e Estados Unidos. Vê? E agora a Lara vai trazer a palavra dela e falar um pouquinho para a gente aí sobre esse contexto aí de educação e criatividade. Olá, pessoal, eu sou a Lara. E antes de começar a minha fala, eu queria dar boas-vindas a quem está nos assistindo, Abel, Verda, Vinícius, Cordiale, Adelino, muito obrigada por estarem aqui assistindo a gente ao vivo. E vocês vão entender muito bem a minha palavra, acho que já dei até uma dica. Eu acho que o que é essencial na educação criativa é a conexão, é a gente poder saber que o professor com os alunos entre eles mesmo, os professores com o contexto da escola, eles se conectam. Eu acho que a conexão, ela é muito necessária quando a gente consegue trazer os nossos interesses para dentro da sala de aula. Muita gente tem aquele problema de, ai, meu Deus, meus alunos são muito desmotivados, né? Tipo, eu não sei o que fazer para esses alunos ficarem motivados nas minhas aulas online, não sei o quê. Então, eu acho que a conexão é a chave. Eu sou professora de design na Universidade de Rochester, nos Estados Unidos, e eu vim para cá há 2 anos. Eu ensino alunos entre 18 e 22 anos, mais ou menos, e assim, foi muito difícil para mim, como uma pessoa estrangeira, criar essa conexão com eles. Mas eu acho que o que trouxe essa conexão foi justamente o que o Vini falou, a questão de rir com o erro e criar um ambiente seguro. Então, desde o início eu falava para eles, olha, gente, nessa sala aqui pode errar, porque provavelmente quando eu estou falando, vocês estão notando meus erros. E foi assim que a gente foi quebrando um pouco o gelo, eu acho, e foi criando um ambiente um pouco mais seguro. Mas falando um pouquinho mais da conexão, eu acho que a gente, como professor, tem muito essa de que a gente vai entregar o conteúdo e o aluno vai aprender. Só que ele só aprende o que ele tem interesse. E eu acho que quando a gente cria essa conexão do conteúdo com o aluno, do aluno com o professor, dos colegas com os próprios alunos, a gente cria um ambiente favorável à aprendizagem criativa. Vou contar uma história aqui. Eu dou aula para aluno de último período e eles estão sempre tendo que desenvolver projetos, que é o projeto final. E o projeto final é um dos únicos que os professores não trazem o tema que eles têm que fazer, os alunos que têm que ir atrás. E aí um dia um aluno perguntou para mim assim, a gente sempre tem que chegar no último projeto e achar alguma coisa que a gente gosta de trabalhar. Eu falei, sim. Aí eles, mas é muito difícil a gente descobrir uma coisa que a gente gosta de fazer. E eu fiquei pensando, olha como a educação, ela tá errada, né? A gente espera o aluno chegar no último ano para ele poder descobrir o que ele gosta. Então, eu acho que quando a gente traz essa conexão com a vida do aluno, não só com o que ele está aprendendo, com o conteúdo em si, ele consegue se descobrir. Então, tem o desenvolvimento dele em si, dos seus próprios interesses, das suas motivações, das suas paixões, e aí a gente consegue conectar isso com a aula. Então, o que eu faço muito antes do último ano, né, para alunos de 2º ano, de 3º ano, normalmente quando eu dou um projeto para eles, vamos supor, eu coloco um tema, que vai ser objetos de uso diário. Eles têm que fazer design de objetos de uso diário. E aí cada aluno traz o seu, dentro dos seus próprios interesses. E aí cabe a mim guiar, né, dentro do nosso processo, respeitando os interesses individuais. Eu acho que isso facilita demais o meu trabalho no sentido de eu não ter que ficar fazendo com que eles se motivem de forma extrínseca, sabe? Eles têm aquela intrínseca motivação para trazer o que eles querem, para pesquisar o que é do interesse deles. Então, eu acho que essa conexão com a vida da pessoa pode fazer muita diferença na educação criativa. E, às vezes, a gente acha que é complicado, que precisa de tecnologia, que precisa de fazer cursos extra. Eu acho que é uma coisa bem humana mesmo. A questão da educação criativa, ela precisa ser o resgate, assim, do que a pessoa tem de melhor dentro dela e ela se sentir ouvida e se sentir acolhida com aquilo que ela é.
Massa, Lara, gostei demais. Conexão, a gente vê que engraçado, né? Conexão, ambiente seguro, remete muito à questão da empatia, né? Tornar um ambiente agradável para que o aprendizado se torne agradável também, né? E as minhas palavras, né? Na verdade, são duas também. Eu gostei, acho que muito pertinente para essa discussão é a questão da coragem e da resiliência, porque eu vejo muito que, eu vi que o pessoal colocou lá no chat, lá na discussão, falando que errar é importante, o erro é importante, você aprende com o erro, né? Só que o professor tem medo de errar por conta das críticas, e tem que ter coragem para poder realmente peitar aquela galera tradicionalista que não aceita a novidade, porque eu acredito muito que a criatividade é você tentar fazer o novo, é você inovar com o que você já tem, né? Às vezes a gente acha que é trazer uma tecnologia, trazer uma metodologia totalmente diferente, e muitas vezes não, tá? Então, mas na verdade o fazer diferente torna a pessoa às vezes aquela pessoa não grata dentro do grupo. Ah, esse cara só faz inventar. Ah, esse cara ele quer ser o diferente, ele quer aparecer, né? Onde na verdade a gente está querendo facilitar a vida do nosso aluno, a gente está querendo tirar esse peso das nossas costas de ser o detentor do conhecimento e trazer o aluno mais para essa realidade. E é aí onde entram esses processos criativos, as metodologias, a tecnologia como auxiliares, como meio, não como fim, né? E a resiliência é justamente isso, nunca desistir. Porque eu estava assistindo uma live ontem do colega meu, Luan, né, do Ensino Maker, que ele estava, quem quiser acompanhar também, né, o Luan, ele tem muitos insights legais, e ele dizendo que até do perigo e do risco que existem na própria sala dos professores, onde às vezes seus próprios colegas lhe boicotam por você estar querendo fazer algo diferente, né? Então, isso é uma realidade triste, né, que não deveria acontecer, mas que a gente tenta mudar um pouquinho, e é importante essas discussões, como nós estamos tendo aqui, para plantar a sementinha, como o Vini falou, como a Lu tinha comentado, para que a gente possa, a partir dessa sementinha, criar uma árvore com as raízes muito sustentáveis, para que a gente possa começar a modificar esse ensino tradicional e trazer uma forma mais leve, mais descontraída, onde o profissional é detentor do conhecimento, né, trazendo metodologias ativas, seja o que for, né? Mas a criatividade, eu acho que o professor já tem. A questão, às vezes, é o medo de aplicar, né? Então, por isso que as minhas palavras são coragem e resiliência, justamente por conta disso aí, tá? E aí, alguém quer falar mais alguma coisa, né? Trazer mais alguma experiência? Daqui a pouco a gente abre para o pessoal perguntar, tá? Daqui a pouco tem uma pergunta de Isabel aqui, ó, que a gente vai falar daqui a pouco, mas alguém quer contribuir com mais alguma coisa? Eu queria só fazer um comentário, quando a Lara falou da dificuldade, né, de alguns dos estudantes dela de encontrarem, né, de descobrirem o que eles gostam, né, e aí a gente tem que parar e pensar, né, que coisa louca é essa, né, que a gente passa anos numa escola para aprender, e a gente aprende tanto sobre o mundo lá fora e a gente aprende tão pouco sobre o mundo aqui dentro, né. Então eu acho que essa dimensão do autoconhecimento, ela também é super importante para a educação criativa, para que os nossos estudantes possam descobrir as suas paixões e possam ter, como a Lara disse, essa motivação intrínseca de saber, né, o que eles querem, pelo que eles se interessam, mas também para os professores, né, isso que tu falasse agora, né, Rodrigo, os professores, eles já têm que a criatividade, mas eles também precisam se conhecer, eles também precisam se olhar e entender de que forma que eu sou criativo, porque o Vini é criativo de um jeito que é diferente da Lara, que é diferente do Rodrigo, que é diferente do meu, né? E se a gente também tiver esses estereótipos do que é um professor criativo, a gente daqui a pouco está querendo se adequar a um determinado padrão e deixando de reconhecer a nossa essência. Então, eu acho que isso é super importante, assim, eu acho que talvez uma palavra essencial para a gente aqui poder promover essa educação criativa também seja isso, se olhar, se reconhecer, se conhecer como uma pessoa criativa. Muito, muito legal isso, Lu. E assim, somando também a isso, eu acho até uma coisa que a Lara trouxe, agora observando assim, cada palavra, né, que a gente trouxe aqui para a educação, para o que é essencial, né, para a educação criativa, percebe que a gente não trouxe nada como método, como ferramenta, como receita de bolo, né? Então você primeiro vai chegar na sala e vai fazer tal dinâmica, e aí depois você vai fazer tal atividade, vai passar o dever de casa, vai fazer tal coisa, e aí não tem um manual, porque é o espaço para onde cada um tem que identificar o que é seu, para poder compartilhar, você transborda o que você tem, né?
Então, você tem que ter algo que você transborda para o outro, né? E aí você vai criando tudo isso aí dentro do seu ambiente, né? Seja ali corporativo, seja ele maior, menor, com alunos com a idade menor, com uma idade maior. E se a gente olhar, cada uma das coisas que foram ditas aqui, das palavras, elas precisam serem iniciadas, né? Elas não precisam, o que eu preciso? Eu preciso comprar, eu não tenho uma papelaria que vende, tipo, não tem, né? Então, parte da intenção, como a Lu falou antes, né? Da intenção de querer trazer esses elementos para a sala. Fala, Lara. Vini, você me lembrou de uma coisa aqui, porque quando a gente fala de conexão, eu quero dar uma dica aqui para os professores que não têm muitos anos de experiência. Eu acho que vocês têm vantagem em relação a se conectar com os alunos, porque a gente fica nessa história de receita de bolo, e os professores que já dão aula há muito tempo, eles normalmente têm um jeito já fixo, né, de lidar com as pessoas, lidar com os alunos e tal. Se você é um professor novo que você não tem isso, você tem a mentalidade do aprendiz. Então, eu acho que isso é uma coisa que a gente precisa resgatar. Quem tem muita experiência, quem tem pouca experiência, tá sempre com essa mentalidade de aprendiz, porque quando você faz conexão com os alunos, ela deve ser refeita sempre que você conhece alunos novos. Ou sempre que você muda de ciclo, porque até as pessoas mudam. Então, a nossa forma de se conectar também. Eu acho que, às vezes, a gente deixa de ver os alunos como pessoas ali que a gente precisa se conectar para poder aprender, né? E é como tudo na vida, assim, eu acho, como a gente faz quando tem novos ciclos de amigos e tudo. Eu já me mudei muitas vezes de cidade, e eu acho que isso foi uma das coisas que eu aprendi com o tempo, assim. Hoje eu já me sinto muito mais adaptável a criar novos ciclos, a criar novas conexões com as pessoas, porque foi uma coisa que eu pratiquei. Então, eu acho que quando a gente está aberto a isso, a gente constrói aquele espaço seguro que o Vini falou no início, né? A nossa mini comunidade, só que ela deve ser refeita sempre que a gente troca de estação, né? Então, seria uma dica, assim, que eu acho que é extremamente importante para aumentar a conexão nas escolas. Massa, massa, massa. Ó, vamos ver aqui, tem umas perguntinhas aqui, tem algumas coisas que a galera colocou aqui que é interessante a gente comentar. Isabel colocou, qual o primeiro passo para iniciar a aceitação do erro? Inclusive, a gente tem um papo de escola lá no YouTube falando só sobre essa questão do erro, aprender com o erro, né? Quem quiser acessar lá, esteja à vontade. Mas para a gente aqui, qual o primeiro passo para a gente aceitar o erro? Para mim, é você colher feedback. Eu acho que a partir do momento que você começa a colher o feedback nas suas aulas, nos seus projetos, na sua didática, você já está aceitando que você pode estar errado. E naquele momento também você não só diz, olha, eu estou errado e beleza, você diz, eu estou querendo melhorar. E eu acho que colher um feedback constante seria o primeiro passo para você aceitar e usar o erro a seu favor, né? A gente até conversou muito sobre isso, né, Lara? E eu acho que, na verdade, a gente teria que considerar a interação com o estudante como uma jornada. E como sendo uma jornada, ela pode seguir diversos caminhos, modificar-se diversas vezes, porque quando você considera como uma jornada, não é algo estático, é algo totalmente modificável, adaptável. E eu acho que a gente tem que começar a ver por esse sentido aí da educação do ensino-aprendizagem como uma jornada, né, que ela não tem fim, né, porque o aluno é que vai determinar onde vai chegar, mas que ela pode ser completamente adaptável. Eu vejo muito nisso aí. E o erro ajuda muito você a adaptar melhor cada vez mais essa jornada. Tem mais aí? Eu acho que a primeiro passo, a primeira coisa em relação ao erro é você rir. Rir do erro, né? E rir dentro da sua vida, assim, né? Tá dirigindo um carro e aí errou o caminho. E aí, a primeira, vem um monte de sentimentos, né? E aí você, às vezes, não se permite, né? Então, tá fazendo lá comida, caiu alguma coisa no chão. E você, a gente já vem um monte de sentimento ruim, de julgamento, de culpa, de um monte de coisa, assim. Rir, assim, tornar mais leve, sabe? Poder lidar com uma leveza para essas coisas, porque faz parte da vida, né? Faz parte de viver, faz parte evolutivamente, né? Se as células não tivessem, de alguma forma, errado, a gente não estava aqui hoje, né? E entender que o erro e o acerto é só uma forma da gente ver as coisas, né? Porque no longo prazo, o que é o erro, o que nos traz de aprendizado, né? Para onde ele nos leva, né? Então, acho que é olhar
desse olhar de criança, assim, de curiosidade sobre ele. E você, Lu? Sabe que eu estava pensando na palavra que tu dissesse antes, Vini, de espaço seguro. Eu acho que para a gente aceitar o erro, começa com a gente criando um espaço seguro para a gente errar, antes da gente poder, muitas vezes, deixar esse nosso erro ser visível para os outros. Se a gente não consegue aceitar isso, se a gente, né, também não tolera isso, se a gente se coloca numa posição, né, de que a gente não pode ser vulnerável nem com a gente mesmo, daí realmente fica muito difícil. Então, eu acho que começa, no meu entendimento, nisso, da gente poder construir um espaço seguro para que a gente possa errar, para que a gente possa entender esse nosso erro, para que a gente possa aprender com ele, para que a gente possa ver que ele faz parte também do nosso crescimento. E assim, eu imagino que a gente também vai se sentindo mais seguro para poder compartilhar esse erro, para poder rir, né, como o Vini diz, para poder pedir esse feedback de forma mais explícita, porque daí a gente já está seguro com isso que a gente, né, eventualmente vai receber. Então, eu acho que a gente tem que ser um pouco carinhoso e cuidadoso com a gente também, e aceitar isso num primeiro momento, assim. Acho que essa talvez seja uma dica aí de como começar aceitando erros. Massa, top. E tem, colocar aqui também o seguinte, ó, tem um professor aqui, eu acho que ele é professor, não sei, gosto de encarar a instituição de ensino como um laboratório de inovação. Eu achei interessante essa colocação dele, concordo, mas aí a minha concepção é que depende muito de instituição para instituição, né? Existem instituições mais tradicionalistas que elas não investem, não estimulam tanto, mas mesmo assim, é como eu disse, coragem e resiliência, o professor ele tem, que nem que seja ele só com a bandeirinha lá sacudindo, tentar implementar, tentar inovar dentro das suas possibilidades. Eu acho que a gente não pode ficar parado, né? Então, eu acredito muito que as instituições, muitas hoje, já investem nisso, né? Mas eu não sei vocês, o que é que vocês acreditam nessa parte aí, se também concordam, discordam, fala aí. Eu acho que isso pode começar também de um nível individual, né? A gente não precisa esperar que a escola apoie. Eu acho que, igual você disse, se a gente tiver coragem e iniciativa, a gente vai contagiando o pessoal ao nosso redor. Eu acho que o nosso tempo está acabando, então antes de encerrar, eu queria muito, muito ouvir de quem está deixando comentário aqui. Eu queria saber o que vocês acham que é essencial para a educação criativa. Porque eu estou achando os comentários tão legais, só que o desafio aqui eu acho que seria resumir em uma palavra, ou 3, ou 2. O que seria essencial para vocês? A Adelina falou aqui que o que seria muito interessante é o professor virar, né, um curador, né, um guia, vamos dizer, um facilitador de jornada e um curador das informações para o aluno. Bem interessante, seria uma possibilidade. Agora, enquanto o pessoal vai respondendo, colocando lá, uma questão interessante, gente. Não que a gente passe para vocês informações, mas às vezes a gente fica meio sem saber de onde iniciar, de onde tirar ideias, né? E tem 2 dicas que a gente pode dar aqui, que eu ia colocar aqui para vocês, mas não deu, que é o Project Zero, de Harvard, que você tem várias trilhas do conhecimento que podem servir de indicativo para você, como você pode iniciar o projeto, como você pode pensar, né, trazer essa criatividade. São várias trilhas lá, é free o projeto, está, né, em inglês, mas você traduz. Mas aí é muito interessante o Project Zero de Harvard, para você ter acesso a essas trilhas de conhecimento e vários outros materiais interessantes. E também tem aqui, ó, deixa eu ver aqui o nome aqui, ó, a Rede Brasileira de Aprendizagem Criativa. Não sei se vocês sabiam disso, mas a Rede Brasileira de Aprendizagem Criativa também traz muita questão do ensino maker, de como adaptar também trilhas de conhecimento, usando storytelling, bem interessante. Vocês podem também seguir, buscar muitas informações nesses locais, porque a gente fica perdido. Pô, onde é que eu posso achar informações sobre isso? Como é que eu posso me tornar mais criativo? Porque criatividade não é algo que você nasce, é algo que você desenvolve. Basta querer, né? Colocar aqui mais coisas, ó. Determinação e coragem. Ó, pedir aí. A Adelino colocou como levar isso para uma formação dos professores nas universidades, começar desde a formação do professor, que é uma dificuldade que a gente tem hoje, colaboração, tá? E na inteligência coletiva. Colocaram determinação, coragem, colaboração e inteligência coletiva. Para a gente finalizar, alguém quer contribuir alguma coisa aí? Eu quero só agradecer o pessoal, que foi demais, e essas palavras também foram muito interessantes. Inteligência coletiva, colaboração.
E conexão, é um pouco esse o nosso objetivo também, né? Como grupo, da gente também poder colaborando, também usar a nossa inteligência coletiva, fazer as nossas conexões, as nossas misturas aí, para poder promover um pouco mais de criatividade nessa nossa educação que precisa tanto. E então, agradecendo, né, a todos e todas, tá? Mas quem quiser saber mais, discutir mais sobre educação, criatividade e tecnologia, siga lá, @coletivo.descola e também no YouTube, coletivo.descola. Toda semana a gente tem uma conversa massa lá, que é o nosso Papo de Escola, que hoje foi no Dia Mundial da Criatividade, para que a gente pudesse compartilhar com vocês alguns insights aí muito legais. E, Verdana aí, ó, cadê, Lu, o livro? Mostra o livro aí. O livro que acabou, foi lançado ontem, não foi, Lu? Assim, lançamento. Lançamento ontem. Me segue lá no Instagram, Criatividade Contagiante, que eu te passo mais informações, porque agora o tempo vai acabar, não vai dar tempo de poder falar. Tá bom, gente. Um cheirão para todo mundo aí e um abraço para vocês. E continuem assistindo as outras lives. Tchau, gente. Tchau, gente. Vem fazer parte.